Olá turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula deste curso de Educação para Jovens Adultos. Meu nome é Roger Medeiros e eu sou professor de língua portuguesa de vocês. Na aula passada, nós trabalhamos as noções de linguagem, a presença da linguagem no nosso cotidiano e de que maneira nós identificamos a linguagem. Nós também percebemos na aula passada que a linguagem se constrói socialmente, culturalmente e historicamente, não é isso? E que também ela é universal. De que maneira ela é universal? De maneira que ela está presente em todos os momentos da nossa vida, né? Então, a partir do momento em que nos comunicamos, em que pensamos, nós já articulamos estruturas de linguagem, certo? E professor, de que maneira a linguagem é histórica? Ora, vamos pensar o seguinte, que no desenvolvimento da nossa civilização, da nossa cultura, como essa cultura humana, nós criamos tecnologias. E a linguagem é uma dessas tecnologias, ela também é uma dessas tecnologias, na medida que nós a utilizamos para nos comunicar, para articular nosso pensamento. Então, nesse ponto de vista, a gente pode observar também uma evolução dessa tecnologia. Se em um primeiro momento eram utilizados gestos, desenhos, como os desenhos rupestres que são encontrados até hoje nos sítios arqueológicos, nós também vamos ter desenvolvimento dos alfabetos, da escrita e dos diversas formas de comunicação e notação que vivemos hoje. Então, há um processo histórico que determina a linguagem. Então, a gente fala hoje em linguagem de sinais, em linguagem corporal, linguagem artística, linguagem técnica. Todas essas linguagens são resultado de processos históricos que as determinaram e que as definiram. Passando agora para o aspecto cultural da linguagem, a gente vai perceber que como a linguagem ela é algo partilhado, ou seja, ela sempre está em contato com o outro. Mas, professor, o senhor acabou de dizer que quando eu estou pensando, a linguagem está ali presente, mas eu não penso com outra pessoa. Quando eu digo esse outro, é sempre ter uma ideia de interlocução. Quando você pensa, você se torna o seu próprio interlocutor. No nosso pensamento, nós conversamos com nós mesmos. Então, é nesse sentido que a linguagem está presente sempre num contexto de interlocução, de comunicação, mesmo no nosso pensamento. Então, é por isso que a linguagem também tem um aspecto coletivo. E se é coletivo, ela também se determina culturalmente. Ou seja, a nossa cultura, essa cultura brasileira, né, a nossa cultura, neste caso específico, uma cultura brasileira, digamos assim, ela cria modos de linguagem, modos de articulação de linguagem específicos. As gírias, as artes, as comunicações, as mais diversas esferas públicas que nós vivemos hoje em dia. Então, a linguagem também cria esse aspecto cultural, a partir do momento que ela é determinada pelos nossos costumes e os valores que compõem essa nossa cultura. Ok? E ela é social, na medida em que a linguagem também se determina socialmente, ou seja, grupos sociais distintos utilizam formas de expressão distintas. Então, se nós pegamos, por exemplo, pessoas com baixa escolaridade, com baixa alfabetização, elas têm uma forma de se expressar que diferente de pessoas com alta escolaridade, de um ensino superior completo. E essas formas não são excludentes, elas são preferidas. Então, eu, por exemplo, que tenho ensino superior completo e sou professor de português, eu consigo utilizar diferentes esferas sociais de linguagem, ou seja, diferentes variantes linguísticas para me comunicar com diferentes grupos sociais, ok? Então, eu consigo conversar com a academia e os outros acadêmicos, tanto quanto eu consigo conversar com os meus vizinhos, com os meus amigos, sem utilizar exatamente a mesma linguagem, mas tudo vai depender de variantes socialmente determinadas, sejam pelo espaço, pelo estilo, pelo extrato social ou pelo momento, ok? Então,
determinava essa ideia de que a linguagem ela é universal, histórica, cultural e social, vamos agora pensar o que de fato significa articular linguagem ou articular estruturas de linguagem, ok? Então vamos analisar aqui no material de vocês essa pequena definição de linguagem e produção de sentidos. Porque como nós vimos, se de um lado nós falamos de expressão, de que diferentes pessoas utilizam diferentes expressões, de que os homens das cavernas utilizavam a expressão que hoje chamamos de pintura rupestre para registrar a sua cultura, e essa expressão está atrelada a um conteúdo. Essa expressão produz sentido. Então é nesse sentido que nós vamos analisar agora a linguagem. Vamos analisar aqui rapidamente. Linguagem e produção de sentido, como está no material de vocês. O sentido dos textos são produzidos de modo compartilhado. Olha essa palavra como ela é importante, de modo compartilhado. Entre os interlocutores, ou seja, aqueles com quem se fala e para quem escreve. Muitas coisas não são ditas, contando-se que o leitor ou ouvinte vai concluir o que se pretendia dizer, levando em consideração a situação em que se encontra, seu conhecimento de mundo, padrões culturais, convenções sociais e históricas. Por exemplo, quando se pede ao garçom o cardápio, não é preciso explicar que a intenção é ler para escolher, entre os pratos servidos, aquele que mais agrada naquele momento. Esse é um dado compartilhado, dispensável nesse contexto. Vamos analisar aqui com calma a situação, né? Quando ele diz assim, que os sentidos, o que é o sentido? É justamente esse conteúdo, essa informação que a gente consegue construir a partir da expressão. Vamos pensar, por exemplo, nas placas de trânsito, certo? As placas de trânsito, elas são expressão para um conteúdo, não é isso? Então, quando tem uma placa vermelha que é escrita pare, aquela expressão traduz quais conteúdos? Uma ordem para que você pare, uma ordem para que você, naquele momento, pare o seu carro para ver se a passagem é possível. Então, a expressão que está ali é a placa, é a letra, é a cor, e o conteúdo é essa informação que você construiu a partir daquela placa, ok? Então vamos lá, então ele diz que os sentidos dos textos, ou seja, dos diversos textos que existem, todos os textos, são produzidos de modo compartilhado. E é interessante pensar isso. Nenhuma expressão está pronta. A construção de sentido, ela é sempre construída a cada momento. Eu vou mostrar agora para vocês um exemplo de como que essa relação entre expressão e conteúdo, ela não é estanque, ela não é cristalizada, ela se constrói a cada momento. Vamos passar para o próximo slide. Vamos a essa seguinte consideração. O sentido é a parcela de conteúdo ligada à expressão de um signo linguístico. Ora, nós temos aqui então duas unidades, expressão e conteúdo, e elas duas formam uma unidade mais complexa, uma unidade mais forte, mais ligada, né? Que junta essas duas menores, que é o signo linguístico. Então, o que é um signo linguístico? Os signos linguísticos são as palavras, as placas, os textos, os quadros, as músicas, tudo aquilo que nós conseguimos reconhecer e articular, expressão e conteúdo, nós chamamos de signo linguístico. Mas, professor, essa relação entre expressão e conteúdo, como é que ela acontece? Quem é que determina o quê? O que é expressão, o que é conteúdo? Quem diz o que é o quê? Isso é muito importante vocês pensarem agora. Vamos pensar em um sujeito, em um homem ou mulher, mas enfim, vamos pensar em um sujeito que esteja, em um primeiro momento, ele não conheça uma fruta. E aí ele vê numa floresta, certo? Um sujeito adâmico vem de Adão, né? Ou seja, aquele sujeito que chegou no mundo, que está conhecendo o mundo, e ele não conhece uma determinada fruta e vê uma árvore com várias frutas de diferentes colorações, entre tons que variam do verde para o amarelo. E aí ele começa a experimentar cada uma das frutas, sem conhecê-las antes. Ao comer a fruta verde,
ele sente um sabor adstringente, amarrando a boca, entortando a língua, aquele gosto de fruta verde que quando a gente come dá aquele nó, não é? Que é o gosto da casca, quando a fruta não está muito madura, ou não está madura o suficiente, ou nem mesmo amadureceu, ela está muito jovem. E ele também prova as frutas mais amarelas, ou totalmente amarelas. E ele percebe que a fruta já é mais suculenta, que a fruta é doce, que ela traz um doçor, uma suculência para a boca que é agradável. Então, para esse homem, ele vai articular a seguinte expressão e conteúdo. Aquilo que é verde é expressão de um conteúdo. Qual conteúdo é esse? O não palatável. Então, ao ver uma fruta verde, esse homem registra que essa fruta verde é uma fruta não palatável. Ok? Ao passo que, quando ele vê uma fruta amarela, ele percebe que ele já sabe, pela sua experiência, pela sua vivência, ele já sabe que aquela fruta é palatável, é agradável, ela é agradável ao paladar. Então, essa relação de expressão e conteúdo se constrói pela nossa vivência e pela interação do homem com o mundo. Vamos pensar agora em um outro homem, um homem que não enxerga e que não tem a visão para interagir com o mundo em sua volta. E esse homem já conhece os valores de palatável e não palatável, já conhece as cores verde e amarela. Mas de repente esse homem não tem mais a visão e agora ele se encontra no meio de várias frutas e começa a comer cada uma delas. Ao sentir na boca o gosto adstringente, o gosto amargo de uma fruta, ele reconhece um conteúdo. Que conteúdo é esse? O verde. E quando ele come uma fruta doce, suculenta, que preenche a boca com uma sensação agradável, ele percebe um outro conteúdo. Qual conteúdo é esse? O amarelo. Percebeu agora que o modo de percepção e que o modo de percepção mudou, e perceberam também que a relação de expressão e conteúdo também mudou. Ou seja, se antes o verde e o amarelo eram expressão para os valores não palatável e palatável, agora é o contrário. O não palatável e o palatável são expressões para os conteúdos verde e amarelo. Então, esse pequeno exemplo mostra que a relação de expressão e conteúdo, ela não está presente nos objetos e que ela é única, que ela não muda. Ela é sempre construída à medida com que nós nos relacionamos e interagimos com o mundo à nossa volta. E isso inclui as frutas, os objetos e também as pessoas. Ok? Então é nesse sentido que nós falamos que essa relação de expressão e conteúdo não é estanque, não é cristalizada. Ok? Vamos voltar agora para a definição. Quando ele diz, portanto, que os sentidos de um texto são construídos de modo compartilhado, significa que esse texto, esse conteúdo, sempre vai contar com a colaboração dos partícipes da situação de comunicação. Ok? Quando ele continua no texto do livro de vocês, quando ele fala o seguinte: levando em consideração a situação em que se encontra, seu conhecimento de mundo, padrões culturais, convenções sociais e históricas. Ora, perceba, na interação entre sujeitos, os sentidos são construídos também a partir desses repertórios que cada um tem. Então, por exemplo, se eu digo assim, se eu estou numa situação, numa sala fechada, como esta sala de aula, por exemplo, e um aluno começa a fumar na sala de aula. E eu não quero ser rude, grosseiro, nem nada, nem quero chamar muita atenção para o aluno. E eu começo a fazer isso. Esse sinal é interpretado para o aluno fumante como um pedido para que ele pare de fumar nessa aula. Mas como que ele chegou nesse conteúdo, se eu apenas tossi? Ora, ele chegou nesse conteúdo justamente a partir de uma série de convenções sociais a que ele está acostumado, a que ele está habituado. Então, como ele tem esse repertório, ele entende que esse sinal é um sinal de discrição para que ele deixe de fumar. Ok? Então, na linguagem é fundamental cooperação.
Mas, professor, se a linguagem é cooperação, então não existe mentira, não existe engano, não existe nada disso, porque todo mundo compartilha o mesmo conhecimento, as pessoas cooperam umas com as outras. Vamos tomar cuidado com esse pensamento, por quê? Quando a gente fala que a linguagem exige cooperação, não significa que as pessoas vão se ajudar a se entender. Significa que os conhecimentos e as intenções dessas pessoas que estão envolvidas na situação de comunicação vão interferir diretamente nos sentidos construídos. Ou seja, quando uma pessoa, vamos pensar quando uma pessoa diz algo e ela está, vamos pensar em uma briga conjugal, por exemplo. Em uma briga conjugal, as duas pessoas muitas vezes estão discutindo sobre a mesma coisa, mas elas não se entendem. Porque cada pessoa, cada partícipe daquela discussão conjugal se utiliza de um ponto de vista que lhe favorece em detrimento do outro. Então, por mais que os dois tentem se entender, nenhum dos dois cede para que o outro, nenhum dos dois cede ao outro. Simplesmente ficam ali discutindo e ninguém se entende. Justamente por isso. Porque a intenção numa discussão de casal normalmente não é a mútua compreensão, muito pelo contrário, é a disputa, é a derrota, é a vitória sobre o seu oponente. E nesse sentido, cada uma das pessoas vai utilizar a linguagem ao seu favor, em detrimento ou em prejuízo do outro. Então, quando nós falamos que a linguagem exige essa cooperação, que ela leva em consideração esses conhecimentos, essas normas, é porque ela diz que os sentidos são construídos a partir disso, e não que as pessoas vão se ajudar a se entender, ok? Seguindo agora aqui para o nosso material, vamos continuando aqui. No processo de construção dos sentidos de um texto, ou seja, dentro daquilo que nós conseguimos chamar de texto, não é? O interlocutor tem um papel fundamental, ou seja, a pessoa com quem você conversa tem um papel fundamental. Ela também vai contribuir para os textos que são construídos, ok? Isso é muito presente na literatura, por exemplo. Machado de Assis escreveu um romance chamado Dom Casmurro. Machado de Assis foi tão genial na sua escrita que ele conseguiu criar uma das questões mais polêmicas da literatura brasileira até hoje. Qual questão é essa, professor? É a questão da traição da Capitu. Ou seja, ele conseguiu construir um texto tão engenhosamente para confundir o leitor, que os leitores de Machado de Assis até hoje se perguntam se a traição aconteceu ou não aconteceu. E discutem com vários argumentos sobre isso. Então, esse fato mostra a importância do interlocutor, nesse caso, o leitor do texto, para construir os sentidos. Significa dizer que aquilo que eu escrevo não tem uma garantia absoluta de que será recebido da forma como foi escrito. Mas eu posso, enquanto escritor, enquanto orador, utilizar a linguagem de uma maneira mais precisa para que o texto que eu escreva chegue para o meu leitor e que as informações que estejam nesse texto cheguem mais próximas possíveis do que foi desejado. Então, às vezes, é sempre aquela ideia de que da palavra maldita, da expressão infeliz, da expressão que não foi efetiva, não é? Muitos políticos, por exemplo, hoje em dia, utilizam sempre essa desculpa: vocês me interpretaram mal, vocês tiraram essa fala de contexto, vocês não entenderam o que eu quis dizer. É justamente é mais um fato para mostrar como aquilo que nós dizemos ou escrevemos não necessariamente cria ou constrói os sentidos que nós desejamos nos interlocutores. São os interlocutores que vão criar os sentidos e que a partir desse sentido nós vamos negociar entre os interlocutores. Então, quando um político diz que ele foi mal interpretado ou que ele foi mal entendido, ele normalmente explica o que ele quis dizer com o que ele disse. E aí nós temos sempre essa negociação entre aquilo que se quer dizer
e aquilo que é dito e aquilo que é interpretado e incompreendido, ok? Vamos lá. Então, no processo de construção dos sentidos de um texto, o interlocutor tem um papel fundamental. É ele que, de posse dos conhecimentos, valores e crenças, dará o significado ao que vê. Ora, se a gente pega, por exemplo, esse sinal aqui na nossa cultura brasileira, não é? Nossa cultura ocidental, esse aqui é um sinal bom, um sinal positivo. Mas se nós estamos no Marrocos, por exemplo, isso aqui pode ser uma grande ofensa, ok? Então, cada expressão e conteúdo, quando se juntam ao signo linguístico, elas são determinadas também histórica, social e culturalmente, assim como a linguagem de um modo geral. Então, nós não podemos esquecer desse aspecto de que não há uma relação estreita, não há uma relação estritamente fechada em relação à linguagem. A linguagem sempre se abre, a linguagem sempre se articula para que ela sempre se construa a cada leitura, a cada vivência. Ok? Continuando. Então, é ele que, de posse de seus conhecimentos, valores e crenças, dará o significado ao que vê. Os sentidos desse texto na situação determinada em que ele está sendo visto, ouvido ou lido. Outro fator decisivo para a construção dos sentidos do texto é a inter-relação entre seus vários elementos internos. Linguísticos, ou seja, quando a gente tem um texto, nós vamos ter vários elementos. E aqui, segundo o nosso livro, qual é? Quais são? Aqui, segundo nossos livros, quais são? São os elementos linguísticos, ou seja, as palavras, as frases, os parágrafos, e não linguísticos, não é? Que são os elementos que não utilizam a língua, a linguagem verbal, que são as imagens, os gestos, as cores, os sons e outros. Numa sala de aula, numa aula, por exemplo, o professor conversa com os estudantes, escreve na lousa, mostra imagens, faz gestos e sinais, interagindo com eles. Ora, essa linguagem da aula, como nós vivemos neste exato momento, ela não necessita apenas da linguagem verbal, das palavras. Ela precisa de todo um aparato de gestos, de entonação da voz. Ela precisa de uma vestimenta, de uma roupa. Esse jaleco que eu utilizo, por exemplo, tem uma intenção de querer gerar confiança em vocês, de querer gerar uma imagem de seriedade. Então, o conteúdo que esse jaleco quer transmitir para vocês é o conteúdo da seriedade, da competência, do domínio, da maestria técnica que este profissional de letras que agora dá aula para vocês. Então, essa sala de aula se constrói como texto não apenas pelas palavras que eu profiro, mas por todo o conjunto de elementos linguísticos e não linguísticos, ou seja, verbais e não verbais, que são articulados para construir esta aula que nós estamos nesse momento. A partir do momento em que entendemos que os textos articulam expressão e conteúdo e que eles são compostos por estruturas verbais e estruturas não verbais e que eles se manifestam de diferentes maneiras, nós vamos agora partir para uma ideia de que os textos possuem características e aspectos que são muito particulares e que são importantes a gente refletir sobre isso. Vamos pensar agora o seguinte: também a propriedade dos textos, ou seja, além do conteúdo, além das relações entre expressão e conteúdo e além das relações entre linguagem verbal e não verbal, é propriedade dos textos também o fato de estabelecerem relações com outros textos já em circulação, respeitando sua regularidade de forma, tema e estilo. Ora sim, relações de outros textos já em circulação? Como assim, professor? Ora, se essa aula é um texto, essa não é a única aula que existe, muito menos será a última, nem a primeira, nem a última aula. Então, ela existe, além desta aula, há várias outras aulas, por vários outros professores acontecendo agora e que já aconteceram e que vão acontecer. Então, essas aulas, todas elas se relacionam de alguma maneira, seja na sua forma, no seu estilo e no seu tema. Ou seja, de que maneira na forma? Eu sempre
De que maneira na forma? Os professores sempre buscam uma postura, uma organização da sala específica. Em que maneira no tema? Ora, essa é uma aula de língua portuguesa. Há várias outras aulas de língua portuguesa, né? E no estilo, há um estilo mais despojado, há um estilo mais sério, um estilo mais acadêmico, um estilo mais para um público mais infantil. Então, quando nós falamos que um texto se relaciona com outros textos já em circulação, significa reconhecer que aquele texto não inaugura nada, ele já é uma reprodução de outros textos. Para eu produzir essa aula de língua portuguesa, eu tive que assistir outras aulas de língua portuguesa e outras aulas de outros assuntos. Então, essa aula já é o resultado de outras aulas que eu já tive. Então, um texto é resultado de outros textos que já foram lidos, debatidos, discutidos e analisados. Não por mim ou não por você, mas por todo o conjunto social e cultural em que nós estamos inseridos. Então, quando você produz uma carta, quando você produz uma receita ou lê uma receita, aquela receita, tal como é escrita, ela é o resultado de várias outras receitas escritas antes dela, ok? A carta também já é o resultado de outras cartas escritas antes daquela carta que você escreve. Então, nesse sentido, nós temos, é nesse sentido que ele diz que os textos mantêm relações com outros textos já em circulação e que eles respeitam também três estruturas, respeitam forma, tema e estilo, ok? Vamos já passar para esses termos. Vamos agora analisar essas noções de forma, estilo e tema, ok? Vamos agora analisar essas três propriedades dos textos: a forma, o tema e o estilo. Para Dominique Maguenot, que é um teórico francês do discurso e dos estudos da linguagem, ele determina e define essas três categorias. Para ele, a forma é uma estrutura mais ou menos recorrente, o que a gente também chama de gênero textual, né? O que significa isso de forma mais ou menos recorrente? Significa dizer que, quando nós produzimos um texto, normalmente nós reproduzimos mais ou menos algumas características que são recorrentes daquele tipo de texto. Então, por exemplo, em uma receita, que é um exemplo bem simples para a gente entender isso, em uma receita nós vamos ter todos os elementos como ingredientes e modo de preparo. Dificilmente uma receita vai mudar essa estrutura. Às vezes a gente muda as ordens dos ingredientes, às vezes nós utilizamos, por exemplo, xícara no lugar de gramas, ou gramas no lugar de xícara, não é? O modo de preparo, às vezes, é contado de uma forma mais passo a passo, ou de uma forma mais resumida. Então, isso são pequenas variações, mas, de um modo geral, se mantém essas duas estruturas, os ingredientes e o modo de preparo. Então, é isso que ele chama de estrutura mais ou menos recorrente. É isso que o Maguenot chama de gênero textual ou gênero discursivo. Mas, professor, para que serve essa ideia de gênero? Eu sempre escuto falar de gênero texto, e eu nunca entendo para que serve. Ora, quando nós pensamos que os textos estão em circulação na sociedade e que eles já fazem parte da nossa cultura e que esses textos servem para a comunicação, e voltando para a receita, ela serve para instruir uma pessoa a fazer bem uma receita, os gêneros discursivos, eles já são resultado de uma seleção. A nossa cultura selecionou o gênero receita como a melhor forma de conseguir ensinar a alguém a preparar uma refeição, um determinado alimento, determinada comida. E ele utilizou, e a nossa cultura entende que aquela estrutura é a mais efetiva para que se realize daquela forma. Então, quando nós queremos o sucesso de uma comunicação, quando nós buscamos o sucesso de uma determinada interação, como é o caso de uma receita, nós buscamos os gêneros que a nossa cultura consagrou. Dificilmente nós vamos utilizar, por exemplo, uma notícia para dar uma receita, porque a nossa cultura disse que as notícias servem para reportar os fatos e de que as receitas servem para instruir pessoas. Então, os gêneros desempenham funções sociais, desempenham interações entre os sujeitos de uma sociedade. E essas funções são determinadas social e historicamente. Ok?
O segundo ponto para que Dominique Manguenot aponta é o tema, né? O que é o tema? O tema é justamente a unidade de conteúdo que ela é a mais característica daquele texto. Vamos pegar obras da literatura. Nós vamos ter obras de ficção científica, obras de romance policial, obras de romance amoroso, obras de drama. Então, esses livros, esses textos, eles têm uma unidade temática, ou seja, tudo aquilo que está sendo articulado em função de um tema, de um conteúdo mais geral, um conteúdo que caracteriza aquele texto. Então, quando eu leio um texto de ficção científica, eu entendo aquele conteúdo dentro daquele universo da ficção científica. Quando eu leio um texto de romance policial, de investigação, de tiroteio, de perseguição, aquele texto tem um conteúdo muito claro, um conteúdo muito específico, que é o seu tema. E claro que esse tema vai ser desenvolvido de diferentes maneiras. Vai ser desenvolvido nos seus personagens, na sua história, na sua trama, na sua narrativa. Ok? Bom, o estilo do texto é justamente a marca do enunciador. O que é o enunciador? O enunciador é aquele que produz enunciado. Ou seja, quando alguém diz uma frase, esse é um enunciado. E esse enunciado é produzido por alguém. Então, quando ele diz o seguinte, a marca do enunciador é a marca de quem produz o texto, ok? Então, todo o texto ele é produzido por alguém, que pode ser individual ou coletivo. Mas como assim, professor? O senhor está falando agora aí, é só o senhor que está falando, não tem outra pessoa falando por você ou com você. Veja bem, quando nós entendemos que existe um enunciador individual, a gente de fato assume uma pessoa que produz aquele texto, que produz aquele discurso. Quando nós falamos de um enunciador coletivo, é a seguinte ideia: quando nós entendemos que uma instituição ou um grupo de pessoas produz aquele texto. Por exemplo, os órgãos públicos. As leis são produzidas, são textos produzidos pelos órgãos públicos competentes, no caso, as assembleias, as câmaras municipais, as assembleias estaduais, e o Senado Federal, por exemplo. Quando nós falamos, por exemplo, da Constituição Federal, que é o nosso documento mais importante na nossa vida democrática, nós falamos que há um enunciador coletivo. Que enunciador coletivo é esse? É o Senado Federal. Ele é composto por várias pessoas e essas várias pessoas representam outras várias pessoas. Então, é nesse sentido que nós temos um enunciador coletivo, quando há um grupo ou uma instituição de pessoas a quem nós atribuímos a autoria daquele texto. Então, as gírias, por exemplo, elas marcam um enunciador coletivo, um grupo de pessoas específico que a utiliza. Então, quando nós temos a utilização de uma gíria ou de uma expressão que é própria de um povo, ela marca a presença desse autor coletivo. Ou seja, quando eu, por exemplo, falo assim, mar menino, aqui como eu falo no Ceará, significa que eu assumo um enunciador coletivo. Que enunciador coletivo é esse? O enunciador cearense. Ou seja, não sou apenas eu que falo dessa forma. Vários outros cearenses também falam dessa forma. Então, isso significa o estilo. É quando eu coloco as marcas desse enunciador dentro do texto. Ok? Vamos analisar aqui agora os pôsteres de filmes para a gente entender o que é a noção de gênero, como eu apresentei para vocês. Vamos lá. Vamos analisar agora alguns pôsteres para a gente entender melhor a noção de gênero, como eu quero explicar para vocês. Então nós temos aqui o pôster desse filme da Capitã Marvel, que é um filme estadunidense que foi lançado em 2019 e envolveu um orçamento de milhões de dólares e que foi um grande sucesso de bilheteria. Então nós temos aqui, observando agora os elementos desse texto. Né? Professor, um pôster é um texto? É um texto, sim. Lembra que a gente falou mais cedo que um texto tem linguagem verbal e não verbal? E a gente consegue ler, ouvir e ver, e a partir disso, dessa expressão, articular um conteúdo. Então, por mais que você não conheça a Capitã Marvel, por mais que você não consiga ler essas palavras, você entende conteúdo. Há uma mulher que emana energia, emana calor. Então, nós entendemos que essa mulher é uma mulher com algum tipo de poder
sobre-humano, não é isso? E que esse poder a destaca, porque ele está justamente destacado nesse pôster. Então percebeu como eu não precisei da linguagem verbal para construir expressão e conteúdo e, consequentemente, construir um texto. Então é nesse sentido que eu quero que vocês percebam o que é um texto. Mas vamos agora analisar a estrutura dele. Nós temos então o nome Capitã Marvel, Captain Marvel, que está em inglês, melhor dizendo, e aí nós temos a personagem principal centralizada, ocupando boa parte do texto, não é isso? Boa parte do pôster, e nós temos essa cor vermelha de um lado, o azul do outro, ali algumas rochas que estão ali soltando, dando ainda mais, reforçando essa ideia do poder sobre-humano. E é interessante se a gente anotar, lá no canto embaixo nós vamos ter pequenas letras e nomes, que são justamente a equipe de produção, a direção, onde foi lançado, data de lançamento, que são informações menos relevantes para o pôster. Um pôster tem assim, qual é a função de um pôster? Vamos pensar. A função de um pôster é chamar a atenção para aquele filme, é mostrar que aquele filme ele é empolgante, ele é interessante, que você não vai se arrepender dele, que você vai ver uma grande personagem com poderes sobre-humanos, com capacidades sobre-humanas, em um grande filme de ação. Então por isso que é muito colorido, e aí ele exalta no pôster a força dessa mulher. Para conseguir esse efeito, ele cria essa centralidade. Ele destaca a figura, destaca o nome da personagem, mas em compensação ele coloca bem no cantinho e bem discreto as informações sobre o filme, a direção, os membros do elenco. Ok? Então é nesse sentido que ele constrói esse pôster. Vamos lá, então vamos agora analisar o filme Aquários, que é um filme brasileiro, lançado em 2016. Então ele já é brasileiro, diferente do primeiro filme da Capitã Marvel, que é um filme americano, um filme estadunidense, e agora nós temos um filme brasileiro, lançado em 2016, então nós temos aí 3 anos de diferença entre um e outro, ok? Então, o Aquários, ele já se assemelha com algumas características do pôster anterior, não é isso? Percebam. Nós temos uma mulher centralizada, o título do filme embaixo, não é isso? E, de novo, o destaque da figura feminina, não é? Mas, dessa vez, a mulher não representa mais uma força sobre-humana. Ela já é uma mulher mais comum, que observa o ambiente à sua volta, que olha para cima, ou seja, então parece que agora a proposta do filme é outra. Qual é o conteúdo que a gente pode extrair disso? De que nós vamos falar agora não mais de forças sobre-humanas, poderes sobre-humanos. Nós vamos falar agora do cotidiano, da vida que nós vivemos, da vida como ela é. Então, nesse sentido, o texto consegue alcançar esse efeito de sentido. Ou seja, colocando ali uma mulher, uma fotografia que a insere em um universo que nós conseguimos reconhecer, né? No primeiro pôster da Capitã Marvel nós vemos praticamente um planeta, né? Uma forma esférica e umas rochas saindo dele como se algo estivesse explodindo. E agora não, nós vemos aqui plantas, né? Uma espécie de mureta, e lá atrás uma rua com mais plantas. Então há uma certa paz, uma certa plenitude em relação a essa personagem que não tem no texto anterior. Então, só por esse pôster ele já anuncia para o interlocutor que tipo de filme se trata. Agora vamos analisar também que, não sei se está claro para vocês aí, mas aqui em cima do nome do título, em cima do título do filme, do filme Aquários, nós vamos ter Sônia Braga, não é? Sônia Braga como a protagonista, essa personagem, essa grande atriz brasileira, não é, que tem que fez um grande trabalho nesse filme e em diversos outros filmes e novelas no Brasil. E é interessante notar isso. Se no primeiro filme da Capitã Marvel o destaque estava para a personagem, ou seja, de querer mostrar essa personagem mulher, feminina, sobre-humana, esse segundo filme, ele quer não só destacar a personagem feminina, mas a atriz que a interpreta também é destacada, para mostrar que esse filme tem uma grande atriz e que merece sua atenção. Ou seja, e aí a gente começa a perceber essas pequenas diferenças do gênero e ao mesmo tempo também perceber as semelhanças. Ou seja, a mulher no meio, o filme embaixo, os pequenos letreiros para mostrar as informações do elenco, da direção, da produção,
E o mais importante, o título do filme e a figura feminina. Vamos agora analisar o terceiro. O filme Miss Simpatia, ele é um filme dos anos 2000, também estadunidense, também de Hollywood. Ele tem uma diferença de 20 anos para o filme da Capitã Marvel e uma diferença de 16 anos para o filme do Aquarius. Então ele já é um filme bem mais antigo. Então nós temos aqui, de novo, uma figura feminina que já não está mais tão centralizada, não é? E nós temos aqui no canto o elenco, né? Aqui no canto esquerdo, o elenco. Então, Sandra Bullock, Michael Caine, Brent, Bergen. Então, toda essa galera, todas essas pessoas fazem parte do filme. E o pôster quer destacar a presença desses atores no filme. Mas nós temos o mesmo elemento, o título do filme, o elenco e a personagem principal, uma vez que cada um desses filmes tem mulheres muito fortes que protagonizam essas histórias. Então, nesse sentido nós falamos de gênero. Nós falamos de gênero como essas estruturas recorrentes em cada um dos textos e que nós utilizamos de forma mais ou menos parecida para desempenhar funções sociais. Nesse caso, divulgar os filmes e convencer os interlocutores a assisti-los ou a adquiri-los. Vamos agora passar agora para a ideia de tema. Analisando agora algumas poesias concretas, vamos perceber agora que o tema é justamente aquilo que está, aquele conteúdo que permeia todo o texto. Então vamos analisar aqui agora. A poesia concreta é justamente essa poesia que escapa da linha, ela vai utilizar todo o espaço da página, como esse aqui, por exemplo. Diariamente, 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 diariamente. E aí nós vamos ter em branco, ria e ame. Ou seja, ele pegou a palavra, ele pegou o advérbio diariamente e destacou pequenas sílabas e letras dentro dessas palavras para mostrar um outro texto. Que texto é esse? Ria diariamente e ame diariamente. Ou seja, o conteúdo temático desse texto é justamente essa ordem para que a gente aproveite o dia, para que a gente se sinta bem, para que a gente crie bons momentos para o nosso dia a dia. Então, ria diariamente e ame diariamente, porque isso nos faz bem. Então, esse é o tema desse texto. Agora vamos para um texto mais complexo e bem interessante também. Nós vamos ter aqui duas palavras aqui, fluvial e pluvial. Pluvial está orientado pela vertical e fluvial está orientado pela horizontal. Ora, se a gente percebe isso, portanto, já é a disposição, já pode observar a disposição das palavras dentro do texto. Mais interessante do que isso agora é analisar o significado delas. O que é pluvial? Pluvial refere-se à chuva. A chuva ela cai na vertical, ela cai de cima para baixo. Se cai, obviamente, é de cima para baixo, com certeza, né? Mas vocês entenderam. E o que é fluvial? Refere-se a rio, um rio que sempre corre na horizontal. Então, quando ele coloca o pluvial e o fluvial, ele descreve o ciclo das águas, que é a chuva que alimenta o rio. Por isso que o pluvial vai descendo, até virar o fluvial. Ok? Então, qual é a temática desse texto? Qual o tema desse texto? É o ciclo das águas. E todos os recursos desse texto estão utilizados para reforçar esse tema. Ok? E por fim nós vamos ter o estilo, que são as marcas do enunciador. Nós temos aqui agora uma imagem de Mona Lisa, que é uma pintura do século XVI, produzida por Leonardo da Vinci, ok? E que essa pintura ela foi reproduzida e foi reinterpretada por diversos artistas ao longo dos anos. Então essa primeira imagem é a original, de uma mulher serena, utilizando as roupas de época, não é? Com aquele estilo e um traço que reproduz uma espécie de natureza morta, de uma natureza que foi petrificada. Ela parece que ela é feita de mármore, não é? Porque ela tem muito rígida, né? E ao mesmo tempo muito leve o desenho dela. Então, em seguida nós vamos ter essa segunda imagem que traduz uma leitura sertaneja, uma leitura nordestina da Mona Lisa. Então, ela utiliza roupas mais coloridas. Em vez de nós termos os campos e os bosques da Europa, nós vamos ter um cacto e o sol do sertão.
Então, essa leitura já é um outro estilo, já é a marca de um outro enunciador. Que enunciador é esse? O enunciador nordestino, o enunciador sertanejo. Esse enunciador se presentificou nas marcas desse enunciado, dessa pintura. E por fim nós vamos ter uma leitura com Maurício de Souza, que é o criador da Mônica, não é? E que ele reinterpretou a Mona Lisa com a cabeça da Mônica. Ou seja, a gente reconhece o Maurício de Souza a partir da Mônica, que é o personagem principal dele. Então agora nós temos um enunciador individual. Esse enunciador que é o Maurício de Souza, porque nós já reconhecemos a Mônica, não é? Então nesse sentido nós temos um estilo. São essas marcas que os enunciadores colocam sobre os seus textos. Ok? Nós ficamos por aqui. Aguardo você na próxima aula. Forte abraço.